Oi, gente, tudo bem? Como estão? Nós do Panela Sistêmica, mais uma vez com vocês, com essa satisfação de tê-los nos acompanhando. Para começar, a gente queria deixar muito claro para vocês que a gente ama quando vocês interagem com a gente. Então, interajam. Estamos nas redes sociais, Instagram, Facebook. E adoramos que vocês assistam os nossos vídeos no YouTube e ouçam um dos nossos podcasts. Enfim, vamos lá. O tema de hoje abarca um assunto que eu acho extremamente importante a gente conversar. Obesidade mental. Afinal, o que é obesidade mental? O que estamos acumulando na vida e nunca nos sentindo prontas para seguir. Então, eu convido a Cris, nossa amada Cris, para começar com esse tema, que é tão importante, para que a gente depois dê um direcionamento melhor ainda, né? Oi, Cris. Oi, gente linda. Oi, Ronaldo. Oi, Rê. Oi, Débora. Oi, todo mundo. Olá, joia. Falar dessa obesidade mental é algo que, para mim, é impactante. Por quê? Porque me caiu 1 trilhão de fichas. Sabe aquele orelhão de antigamente? Mente, né? Foi muito parecido com isso. Quando eu me dei conta que a minha mente era e ainda é, por vezes, obesa. E obesa em que sentido? Tão louco agora falando em obesidade mental. Sim, é esse acúmulo de informações, esse exagero, né? E nasce muito, então, dessa nossa necessidade de sempre querer um pouco mais. Sempre um pouco mais. E incrível, né? Porque a gente cansa com isso, a gente fica exausto e nem se dá conta que é o excesso de informação. Uma sede, um troço que o tempo todo você precisa de mais um curso, de mais um livro, mais um texto. Está finalizando lá, né, Ronaldo, a apresentação dos slides e ainda tem que colocar, olha, acho que não está bom. Vou colocar essa frase. Aí vai lá e fica empacado o troço. E a gente começa a pegar ranço daquilo. E o ranço, ele nasce dessa mente que está obesa, que está doente, que está cansada. Né? E quem nunca? E cada vez, cada dia mais, porque a gente tem isso muito à nossa disposição. Né? Não é mais o tempo lá das enciclopédias que eu vou procurar lá no livro e tal, muito no meu tempo. Em 1 segundo, num clique, a gente tem um mundo de informações. E essas informações estão engordando a nossa mente, que fica lenta. E principalmente, e aí eu falo por mim, e talvez seja você que está me ouvindo também, é o não colocar isso em movimento. Não colocar isso a serviço. Não transborda, estanca. E se não transborda e estanca, a mente engorda. Né? De uma forma muito resumida, introduzir, então, essa obesidade mental. É olhar mesmo para essa nossa mente gorda, lenta, doente, cansada, exausta, travada. Exatamente, assim, eu já queria me adiantar aqui, até vou pedir a palavra, pedir permissão para os demais colegas para já dar minha contribuição. Não sei se você ia explorar um pouquinho mais ainda, Cris. Não? A gente não está querendo dizer que você não deva estudar o máximo que você puder. A gente está falando no sentido de que daquelas pessoas que começam, vamos fazer um paralelo aqui, às vezes, com a guludice, né? Com a gula, que come e não digere aquilo, não aprecia aquilo e está com aquela sensação de que ainda precisa comer mais. Em termos do conhecimento, qual que é o paralelo que eu quero traçar aqui? É que a pessoa ela começa a estudar e ela acumula aquele monte de informações e não entra em movimento, como a Cris falou, e ela acha que ela sempre precisa de um pouco mais para agir. E vem esse sentimento de não saber o suficiente ou
um termo um pouco diferente, de não ser boa ou bom o bastante. E aí a pessoa não entra em ação, não transborda esse conhecimento, não usa, e vira mera informação retida. E causando esse sentimento ainda de que sempre precisa mais, que nunca é o suficiente. Então, eu costumo dizer para os meus mentorandos assim, que a gente tem que inspirar informação e expirar ação, entrar em ação. Porque, assim, o ar é o que mais tem, mas se você não soltar, você não consegue terminar esse ciclo. Por exemplo, você fala assim, inspire mais. Chega um ponto que você não vai conseguir puxar mais se você não soltar. Então, esse expirar tem que ser aí a ação. Aí eu lanço uma pergunta, né? Mas se a gente sabe que isso é preciso, que é preciso expirar a ação, quais são os movimentos que estão por trás que às vezes nos impede e nos prende nessa obesidade mental de sempre querer mais e não conseguir fazer o tanto correspondente, ou sequer, às vezes, começar a agir por medo de não ser bom o suficiente, de não saber o suficiente? É a pergunta que eu lanço para a gente aí discutir. Eu acho que essa questão da obesidade mental, de você nunca se sentir pronto, de você se sentir você com muita informação, sempre achando que precisa de mais, tem um lado de uma estagnação, um medo que a gente às vezes não consegue identificar, provavelmente uma lealdade, aqui falando na questão sistêmica, e esse medo que te paralisa, e de você achar que você nunca é bom o suficiente para você continuar, para você se colocar no mundo, que você sempre tem que dar um passo para trás, porque você não consegue vislumbrar a possibilidade de enxergar uma coisa melhor, ou essa é como se fosse um peso que você carrega. Isso é muito interessante, e eu tenho visto muito isso. A pessoa ela tem tudo, absolutamente tudo. Já fez 25 mil cursos e não consegue olhar para o sucesso. Não consegue dar o passo adiante. E, geralmente, isso está ligado a algum tipo de lealdade. Geralmente. Mas, como a gente costuma aqui falar, sempre olhando primeiro para o papai e para a mamãe, né? E como sabiamente a Cris colocou no texto que a gente entregou para vocês com esse episódio, sempre olha para a mãe primeiro, né? Olhar para essa mãe, entender que você é bom o suficiente, amado. Parece que a gente precisa ser visto, reconhecido, aceito. Precisa de aprovação, né? É uma questão... são sentimentos infantis, mas que a gente precisa, sim, acolher, né? E depois, com esse acolhimento, a gente olha para o pai e o pai dá aquela força para a gente seguir. Eu vejo mais ou menos dessa forma. Eu entendo isso como uma cura. E eu posso dizer que faz muito sentido para as pessoas. A gente começa a ver as pessoas, sim, tendo coragem para dar passos adiante. E é muito... Eu acho que o primeiro passo é esse. Né? Estou falando demais para variar. Vamos, Renata, Oi, queremos... Não acordei ainda. Não vai me falar que você não estudou o suficiente, hein? Eu não estudei o suficiente. Eu sou uma pessoa com obesidade mental, mas eu acho que aqui todo mundo né? Sim. Eu acho que não tem ninguém aqui. Eu acho que a Cris, eu acho que o Ronaldo também, né? Já foram, né? E ainda são, né? Agora eu estou no caminho. Estou no caminho da Cris, eu estou no caminho. Eu estou seguindo. Hã? Agora a gente está saindo. Ronaldo?
ser obeso para ser uma pessoa robusta mentalmente. Funcionada, sabe? Aquela pessoa que treina. Né? Exato. Tem uma corpulência ali, mas uma corpulência saudável, mental. Mas você já foi, né? Com certeza. Você já foi. Todo mundo, então, mas eu acho, já foi e muito, né? E é complicado também. Vou falar do lado agora, já que eu não estudei esse tema, vou ser sincera, não deu tempo. Eu vou falar da pessoa obesa mental, que sou eu no momento. É complicado quando, por exemplo, você sai de um trabalho que não tem nada a ver com o trabalho que você escolheu. Né? É um trabalho completamente corporativo, né? É um trabalho completamente para fora, né? E aí você entra num trabalho que você escolhe um trabalho que é completamente para dentro, um trabalho super novo, que não tem nada a ver com aquilo lá, e você precisa aprender desde o beabá, sabe? Você precisa aprender as consoantes, as vogais, você precisa aprender tudo, porque não tinha nada a ver com o seu mundo. Nada, absolutamente nada. Então, além de tudo que eu tinha aprendido, de tudo que eu tinha carregado, né? Que já está lá, vamos supor que aqui é uma sala, nós somos uma sala em branco, como todo mundo fala. Além de tudo aquilo que já estava na minha sala, que é muito difícil jogar fora, que está perturbando lá a minha sala, está entulhando, eu venho com mais coisa. Tá? Eu venho com mais coisa, eu venho com mais curso, né? E aí entulha mais ainda. Entulha mais ainda a minha sala. Aí, para mim, fica complicado. Eu não consigo fazer essas conexões, você entendeu? Com o que já estava lá e com esses cursos. Não vou falar que você não precisa estudar. Você precisa, sim. Ainda mais num autodesenvolvimento, por exemplo, no que a gente está fazendo. Né, no que a gente está estudando. A gente precisa estudar. Mas a gente precisa ver também, a primeira coisa, a raiz. Como a Cris falou no texto, como a Débora estava falando, o que é? Qual que é o problema? Né? Será que não está lá no pai? Né? Quando a Cris falou, eu lembrei, no texto do pai, eu lembrei de um insight que eu falei esse dia, quando nós terminamos, eu falei, Cris do céu, veio pai, veio mãe, eu não sei mais nem o que é mais. Mas quando ela falou do pai, é exatamente aquilo que tinha dado a minha constelação no texto, né? E entre outras coisas, né? O que você viveu na infância? Né? Qual foi o problema que você teve com a sua professora? Vou falar aqui de mim. Quando você tinha 7 anos e você estava no 2º ano, que é uma coisa que eu vivi, que eu lembrei esses dias. Qual foi o problema que você teve com a sua mãe quando você tinha 8 anos? Aí você tem que ir lá para a tua criança interior. Então, eu acho assim, não é tão simples assim, sabe? Não é tão simples assim. Eu sei que é difícil para quem está olhando de fora. Eu sei que dá raiva, sabe? Eu sei que dá ranço. Eu sei que as pessoas ficam... Ai, meu Deus, eu não sei, julgando. Mas, para quem está do outro lado, é paralisante. Mas, você tenta de tudo. Você tenta de tudo. Mas não consegue. Consegue, vai, para. Não consegue até agora, até esse ponto. Não consegue até esse ponto. Mas, na verdade, eu estou no meu caminho.
Sim. Você entendeu? Eu estou começando o meu curso. Faz 1 ano que eu estou fazendo. Não é muito tempo para quem saiu de um sistema, de uma coisa corporativa que não tem nada a oferecer. Quer dizer, mim tem a oferecer. Eu passei 13 anos mexendo com cliente. Então, isso sim, isso me enriquece muito. Né? Rê, eu tenho... E é isso. Quando você fala, né? Quando você fala, eu me vejo muito também nas tuas falas, e eu acredito que muitas pessoas aqui também ouvindo se veem nesse lugar. E uma frase que para mim é motivadora, embora eu não goste muito disso, é: a vida requer coragem. E Deus não comete equívocos. Se Ele te muda de lugar, é porque aquele lugar que você está agora é o lugar que você tem para entregar. Então, e essa coragem vem desse Pai. Então, quando a gente fala, vamos voltar para o início de tudo, né? Onde está a raiz disso? Como com tanto conhecimento, com tanta busca, eu busco o tempo todo os olhos da minha mãe. Enquanto eu não olhar para esses olhos me abençoando, eu vou continuar buscando. E cuidado com os excessos. Tudo que é excesso, tudo que é escassez, nos paralisa. E a gente não está nessa vida para ficar paralisado. Então, a gente começa com o que tem. Exatamente. Entrega. E é na entrega que vem o aprendizado. Porque quando eu retenho um conhecimento, seja ele uma frase que eu li hoje de manhã, quando eu seguro isso, quando eu estanco isso em mim, eu deixo de entregar e outra pessoa, tendo um outro insight, vai levando um outro aprendizado. Então, olhar para essa raiz e cuidar da nossa obesidade, que o Ronaldo falou muito bem, é a mesma forma de cuidar com a nossa obesidade corporal. Vai nos adoecer. E a gente não está aqui para ficar doentes. Sim. Então, olhar para isso e olhar para isso com amor. É o que a gente vem falando muito aqui. Eu vejo o quanto você estuda. Eu vejo o quanto eu busco. Só que chega de buscar. Essa busca tem que ser equilibrada. E aí vem o equilíbrio. Eu entrego, eu recebo, eu entrego. Né? E esse buscar os olhos da mãe, e eu vejo isso, e tem um tema que a gente vai poder abordar aqui também, que é o perfeccionismo, né? Eu sempre achei que eu fosse insegura, mas na verdade eu nunca fui insegura. Eu fui perfeccionista. Porque eu não podia, em momento algum, desapontar a minha mãe. Então eu não entregava. Porque alguém podia perceber algo que eu ia errar ali. E esse buscar os olhos da mãe, o quanto eu confio nas emoções da minha mãe. E o quanto ela me permite olhar para o meu pai, trazer o meu pai para o meu coração para eu ter força e coragem para pôr no mundo. Então, eu continuo buscando a minha mãe em mais um livro, em mais um curso, em mais uma pincelada naquele slide. Eu lembro do slide porque eu tenho pavor de slide, gente. E toda vez eu fico parada naquele negócio. Né? Então, é meio que a gente olhar para isso, sabe? E nós podemos pegar até o exemplo, só um minuto, da própria Renata, que ela falou que ela não teve tempo, está passando... E é isso mesmo. Mas está aqui. Fez essa transição, e é um curso há menos de 1 ano, mas nós estamos no Panela Sistêmica. Sim, sim. Então, começou o movimento. Ronaldo, Débora, Cris, vamos fazer esse Panela Sistêmica daqui 2 anos, quando a gente fizer doutorado em... É diferente, ok? Então, assim, é lógico que a gente precisa estar constantemente fazendo cursos. Mas é igual quando você ingere comida e não... ingere calorias e não usa essas calorias. Vai simplesmente acumular e te deixar... como foi o começo da... Não vai ao banheiro. Então, a gente tem que pôr esse movimento. Quando a gente põe em movimento, a gente gera energia. E essa energia do amor, a gente vai... Por exemplo, vou dar um exemplo. Lógico que lá em 2016, quando eu comecei toda essa jornada, eu não faria. Hoje, com esse olhar sistêmico, eu não faria o que eu fiz. Em menos de 1 ano, fazer 4 cursos de coaching. Né? Sair do curso inicial, gestão de pessoa com coaching, business
Executive Coaching e depois Master Coach, e nesse meio tempo ainda treinamento comportamental, eu não faria. Por quê? Não só pela questão de não ter colocado tudo em prática, por não ter aproveitado cada momento. Porque quando vem a informação, muita delas se perde, você não usufrui corretamente. Então, até para você fazer uma gestão do seu dinheiro, aí tem que entrar a mãe novamente, né? Quando a gente não cuida do nosso dinheiro é porque está faltando esse olhar para a mãe. E a gente quer ir de qualquer jeito, aí a gente está negando, aí, inclusive, às vezes, ou repetindo o padrão do pai, né? Se identificando com o destino, ou porque, nossa, eu não posso, é uma autossabotagem. Vamos trazer para esse lado. Então, quando a gente fala assim, você se livrar dessa obesidade mental, inspire um pouco de informação, vá cada vez mais, mas sempre lembre de inspirar ação. Entre em movimento. Papai e mamãe no coração. Passa. E quando a gente passa adiante, a gente está equilibrando o dar e receber aí. A lei sistêmica de novo, como a Cris falou. Então, eu preciso agora fazer o momento declaração. A gente se conheceu pessoalmente o ano passado, em dezembro, né, no nosso treinamento sistêmico, que enfim, fizemos com a Bianca Gata. E assim, no final do curso, né, da nossa semana juntos, a gente já estava empanelado, né? E a gente tinha acabado de fazer um discurso e eu já tentando achar algum jeito de colocar empecilho, né, para não seguir. Já estava achando que eu precisava fazer outro curso, aquela coisa toda. Aí Ronaldo olha para mim e fala assim, que eu comecei a colocar empecilho de me expor nas redes. Ele fez assim, não vejo em você dificuldade de falar em público, Débora. Daí eu fiz assim, não, eu tenho. E o Ronaldo tem um curso magnífico que chama Destrava. Eu falei, não, preciso fazer Destrava, preciso não sei o que lá. Eu assisti 2 módulos. No primeiro eu já estava falando. E daí eu comecei a pensar, tudo que ele falou para mim é verdade, porque eu não tenho isso. Eu estava com medo do quê? Do julgamento. Julgamento mamãe, né? Não quero decepcionar a mamãe, aquela coisa toda. E a partir disso, a gente também já teve o movimento do Panela, aquela coisa toda. Só que antes da gente começar, a gente deu uma travadinha. E Ronaldo fala de novo, gente, não procurem outros cursos, desfrutem do curso que vocês, né, que vocês fizeram. Eu acho que ele falou especialmente até para mim, para a Rê, né? Eu já estava achando, não tô pronta. E a partir disso, a gente começa a também raciocinar, né? E deixar esse lado adulto falar mais alto. E falar assim, pô, é verdade, eu tô pronta para entregar alguma coisa. Eu já vivo isso e isso faz muita diferença. E o amor pelo sistêmico é tão grande que a gente começou a se colocar. Mesmo a gente, às vezes, não se sentindo prontos. Quantas vezes a gente, né... A Cris já está 1000 anos na nossa frente, mas assim, quantas vezes a gente tentando discutir da melhor forma antes de entregar para vocês o conteúdo, o que a gente vai entregar? Mas a gente faz de todo o coração, né? Renata também sempre com abordagem se coloca, eu compartilho do que você falou, tocou absolutamente meu coração. E eu fiquei praticamente 8 anos da minha vida não me sentindo pronta. Mas, quando olhei para papai e mamãe, e é a mais pura verdade. É a mais pura verdade. Porque, no fim, eu acredito que a primeira chave é a gente colocar, internalizar, na verdade, esse eu sou amada. Eu sou amada, vocês são amados, né? Nós somos o amor em si, a nossa entrega é verdadeira e genuína. E naquilo que a gente se coloca, seja lá qual for a escolha de cada um, né? Com um pouco que a gente sabe, a gente já pode dar o primeiro passo. E seguir para a vida,
e fazer o melhor da nossa vida, né? E eu acho que essa entrega no mundo, seja lá qual for a sua escolha de entrega, vai fazer diferença, porque a gente contribui com o todo, né? Obrigada por vocês fazerem. Fiquei emocionada. Nossa Senhora, emocionada. Eu acho que assim, eu não tenho nem mais nada o que dizer, viu? O que a gente disser a partir de agora só vai gerar obesidade mental. A gente tem que pegar essa emoção que você trouxe e quem estiver ouvindo ou assistindo, pegar isso e usar como impulso para entrar em ação. Obrigado, Débora, por compartilhar de forma tão emocionada. Terminei, Ronaldo. Bom, gente, então acompanha a gente. Pode falar, Rê. Então, eu acho que na hora de procurar mais conhecimento, eu acho que o melhor conhecimento para você ir atrás antes é conhecer você mesmo. Vai atrás de conhecer você mesmo. Porque nós ficamos atrás de conhecer isso, aquilo outro, e não vamos atrás de conhecer a nós mesmos. Então, vamos conhecer a nós mesmos, quem somos, né? Quais são as nossas necessidades. Vamos estudar isso. Estudando isso primeiro, o resto flui. É isso que eu ia falar. Tá bom? Pode falar, Ronaldo. Conhece-te a ti mesmo e dominarás o teu mundo. Conhece-te a ti mesmo. Isso aí. Bom, gente, então, para encerrar, aí não causar obesidade em mais ninguém, bora entrar em ação. Então, acompanhe-nos nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram. A gente vai deixar o link aqui ao perfil na descrição desse podcast, desse vídeo. E nos vemos no próximo episódio. Gratidão, gente. Fica com Deus. Vamos queimar gordurinha.